Bem-vindos, pessoal, mais um episódio aqui do nosso VeriTalks. Vamos continuar nesse assunto do uso da inteligência artificial para a melhoria do desenvolvimento de software. Agora a gente vai concentrar na aplicação da IA na qualidade de software, né? Novamente tem aqui comigo o Matheus, nosso CTO, e o Leandro Aquil, que é o nosso head de produtos digitais, inclusive está comandando um time que está montando uma ferramenta que usa inteligência artificial aplicada à qualidade de software, né? Então, acho que vamos ter um papo bastante interessante. No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre como as ferramentas de IA generativa estão acelerando o desenvolvimento de software. Deixamos ali em suspenso alguma ideia de que é importante que o desenvolvedor olhe muito bem, avalie muito bem o contexto que ele está aplicando o código gerado, o que nos abre uma avenida de oportunidades para falar um pouco sobre qualidade, né? Como é que eu utilizo o mesmo recurso de inteligência artificial que eu utilizei ali antes para construir o software, como agora eu utilizo esse recurso para testar, para avaliar se o software construído está bom. Aí eu começo o papo então, pessoal, perguntando assim, para falar de qualidade de software e uso de IA, né, a gente sabe que o teste é fundamental ser feito no processo de software, faz parte, né, a gente tem um processo de software com testes ao final e durante todo o processo de desenvolvimento. E aí eu queria saber um pouco se vocês têm dados para mostrar como que o uso da IA tem sido já incorporado com o processo de desenvolvimento de software, como que o uso do IA tem se apresentado para esse contexto. Bom, eu acho que o principal que a gente pode ver se por um lado a GenA, né, que a gente sobretudo vem falando ultimamente, aumenta a produção, a produtividade do desenvolvimento, sobretudo de código novo, como é que a gente aplica isso também para testes, né? E cuidado maior ainda se você aplica ao mesmo tempo para desenvolvimento e para testes, né? Sempre como copiloto. Saiu um estudo em janeiro de 2024, muito interessante, que eu recomendo ler, colocar até o link para vocês no vídeo, da GitClear. Eles fizeram um estudo de 153 milhões de linhas de código de 4 anos, de 2020 a 2023, né? E 2023 é o ano que realmente começa a ter impacto da IA generativa na geração de código, né? Até 22 ainda não tinha relevância muito, não tinha nenhuma relevância. Então, dá para perceber claramente o aumento. Eles fizeram um estudo de code churns, que é o que é o code churn? É quando que um código, eu faço commit do código e até 2 semanas esse código é removido, né, ou alterado, né? Então, significa que ele, em pouco tempo, ele tinha problema na primeira vez que ele foi commitado. Então, esse estudo de code churn, olhando os códigos de 20 a 21, 22, ele é mais ou menos estável. E o 23, ele aumentou muito. E a projeção para 2024 é maior ainda. Ou seja, há uma pressão na diminuição da qualidade. Então, se por um lado você tem gerado códigos mais rápido, há uma preocupação com a qualidade e aumenta, então, a importância da disciplina de qualidade de software nesse contexto de código sendo gerado por GenA. Tá, então o que você está me dizendo é que nesse estudo eles mediram os códigos que foram construídos e perceberam que aqueles códigos que foram construídos por IA generativa tiveram uma maior necessidade de manutenção, correção ou substituição. Veja bem, então assim, exatamente, como essa avaliação de code churn traz, você está trazendo código mais rápido, mas também está trazendo erro mais rápido, o que não é ruim para você lançar um produto mais rápido para o negócio. É bom que você fale mais rápido e corrija mais rápido. Então, existe um aumento na produtividade, mas também existe uma necessidade aí de um olhar mais atento para a questão da qualidade de software, né? Então, esse é um ponto, olhando para a qualidade do produto, do código, né? Outro aspecto é com relação à produtividade também do testador, né? Do automatizador de testes. Isso também tem alguns benefícios que a gente pode falar, né? É interessante, assim, porque se a gente vê que é necessário realmente e útil utilizar a inteligência artificial para a qualidade de software, acho que seria
bacana a gente construir um pouco uma imagem mais clara do que na prática é isso, né? Tem um case para falar sobre como usamos já a inteligência artificial em qualidade de software? Você consegue contar um case para a gente, Akil? A gente normalmente utiliza a inteligência artificial tanto para a parte funcional, né, e quanto a automação, né? Então a gente consegue, por exemplo, pedir para uma inteligência artificial fazer uma análise de um requisito, ver se não tem ambiguidade, gerar uns cenários de teste a partir de um requisito, né, nessa área de funcional. E na parte de automação a gente consegue utilizar ferramentas como o GitHub Copilot, por exemplo, né, para gerar testes automatizados, tanto de API, né? Acho que a API a gente teve um ganho bem relevante, né? Nessa área, que assim, eles geram códigos bem concisos, né? Como vou dizer, código correto, né? Para fazer automação de testes de API, né? E a gente tá usando também a inteligência artificial para fazer testes de automação web, né? Então, a partir de o código-fonte da aplicação, né? A gente deixa a página aberta ali na IDE, né, no Visual Studio Code, por exemplo, e a gente pode pedir para o prompt, né, para a inteligência artificial, gerar um código automatizado, sei lá, em Robot, em Cypress, né? Então a gente está vendo resultados muito interessantes, né, no cliente que a gente já pensou, né? Mesmo de tela. Né? Mesmo de tela. Parece que tem um case, né, um caso de um cliente que a gente fez. Matheus, quer contar um pouco para a gente? Sim. Nós começamos, tínhamos um desafio de treinar o nosso time que está trabalhando com qualidade lá, e evoluir e medir se a gente estava tendo ganho com a inteligência artificial. Então, o primeiro passo foi selecionar uma sprint que não teve nada de inteligência artificial. Fizemos a medição de como estava a produtividade geração de casos de testes novos. Quer dizer, pegamos métricas principais ali da qualidade de software, vimos qual a velocidade, se a correção, a quantidade que a gente tem que encontrar. Métricas de produtividade e de qualidade de software, exatamente. Perfeito. E aí, porque são casos de testes novos, escritos, desenvolvidos e testados. Para a gente poder acompanhar, e aí a gente começou a dar treinamento. Primeiro vamos fazer treinamento de engenharia de prompt, né, para melhorar o prompt. Porque já tinha dentro do time iniciativas de utilizar o ChatGPT, o Copilot, mas aí a gente aplicou, né, que sugerimos algumas boas práticas, usar uma persona, enfim, ser objetivo, claro, direto, ser mais específico, enfim. Começamos, e aí eles fizeram essa nova rodada, aplicaram, e aí depois deram um feedback para a gente e falou, não, realmente também melhorou um pouco a nossa produtividade. E esse pessoal está gerando código de testes automatizados, ou seja, scripts que testam software, ou eles estão usando a inteligência artificial para construir os casos de teste? As duas coisas. Tudo que é novo pega desde da escrita dos casos de teste. Isso a gente também percebeu que está aumentando a cobertura, né, portanto, aumentando a qualidade. Isso, no primeiro momento, elevou o número de bugs encontrados, né? Pode parecer ruim, mas, de certa forma, antecipou risco, né? Encontrou bugs. Um número um pouco maior. E além disso, aí a gente fez a medição sem inteligência artificial no QA. Fizemos a medição depois de uma rodada de treinamento sobre engenharia de prompt. E aí fizemos um outro treinamento, que foi inclusive o Akil, pode até dar mais detalhes, sobre Copilot para o automatizador utilizar no VS Code, né? E aí fizemos um novo feedback, e aí eles falaram, realmente também trouxe um pouco mais de conhecimento, e eu estou usando melhor a ferramenta, né, Akil? Isso. Acho que nesse treinamento que a gente fez, né, esse segundo treinamento, né, a gente fez um overview da ferramenta, né, do GitHub Copilot, quais são os comandos, né, quais são as funcionalidades, né, e aí a gente deu algumas dicas, por exemplo, para você gerar um teste automatizado de API, utiliza o código que você já tem, né, um projeto em Java ali, que é uma API REST, por exemplo, utiliza ele como insumo, né, para a inteligência artificial saber quais são os endpoints que ele precisa ser testado, né, qual que vai ser o body ali que ele precisa enviar para uma requisição,
né? Então, e com isso a inteligência artificial do GitHub Copilot gerou, né, o código automatizado de API, né? E aí, para caso da tela, né, a gente utilizou o código-fonte da aplicação, né, o sistema mesmo, abrimos as páginas que a gente queria fazer a automação e pedimos para o prompt gerar os casos automatizados, utilizando Cypress, utilizando o Robot, né? A inteligência artificial já é bem treinada nessas linguagens, né? E aí acabou gerando códigos bem interessantes, assim, que a gente conseguiu utilizar, né? Aumentando bastante a produtividade ali do automatizador. Ou seja, a própria IA gerou código que navega bem pelas telas, clica, preenche os campos e faz o teste adequadamente. Muito legal. Depois que o Akil fez esse treinamento e o pessoal passou a utilizar, como eu disse, a gente vem medindo, né? Então, desde o começo até agora, a medição de casos de teste desenvolvidos, escritos e testados, a gente teve aí já um ganho de produtividade de pelo menos 26%, considerando horas trabalhadas nessas disciplinas, nesses casos, versus a quantidade de casos de teste que vem sendo gerado. Então, assim, não é um ganho gigantesco, mas já é um ganho que vem sendo vem evoluindo, tá? Interessante. Qual o bloqueio ou dificuldade que os analistas de QA têm para a adoção da IA? E em que áreas do QA, né, da qualidade de software, que a IA ainda precisa se desenvolver aqui? Eu acho que o grande problema da inteligência artificial é a gente conseguir treinar um modelo para gerar massa de testes válidas, né? Acho que isso é um problema normal, assim, bem comum, né? Principalmente na parte de automação de teste, né? Como conseguir gerar massa, né? Gerar massa em tempo real, né? Então, acho que isso é uma barreira ainda que existe nessa área de inteligência artificial, que acho que vai ser bem complicado, né? De ser superado, porque tem regras de negócio, né? Tem consulta em banco, tem muito dado ali que a gente não consegue tirar a partir de um código, né? A gente É um sistema totalmente novo. um sistema totalmente novo, a gente não sabe, assim, para você conseguir simular um fluxo, você precisa imputar determinados dados, né? Então, acho que isso é uma área bem difícil de ser superada. Sempre os clientes vêm me pedir, nossa, gera uma inteligência artificial para criar uma base de dados com todos os meus fluxos. Mas eu tenho que treinar a inteligência artificial antes naqueles fluxos, não é uma coisa que sai assim de graça, né? Dando um exemplo simples, que até ajuda aí na engenharia de prompt, pode ajudar os testadores, né, os automatizadores. Como a gente falou, você usa uma persona. Então, quando você vai usar uma LLM, coloque lá, atue como um analista de software, como um automatizador de teste, né? Aí, além disso, no prompt, por exemplo, o que eu fiz? Eu fui gerar uma base de CPFs. Aí escrevi lá, gere um arquivo CSV com nome CPF válidos no Brasil, né? Porque aí você está sendo específico, direto, objetivo, e aí ele me gerou o arquivo com 100 CPFs válidos. Então, assim, é uma pequena geração de massa. Eu sei que já tem um monte de esse tipo de caso de CPF na internet, tem muito, mas para o dia a dia, se você especificar bem, colocar os separadores de como você quer criar massa, já dá para utilizar de alguma forma, né? Agora, totalmente automatizado, que gera, começa a ter... Aí eu acho que ainda tem um pouco mais de desafio. Esse é o grande desafio. Sintaticamente, a massa de dados ela sai correta, mas logicamente, né, ou semanticamente, é muito difícil a gente incorporar na geração da massa de dados, pelo menos por enquanto, o significado adequado para aquele fluxo, né? Esse é o desafio que a gente tem. Para mudar um pouquinho agora do assunto, a gente está falando muito de IA generativa, que é aquela IA ligada à linguagem natural, né? IA generativa porque ela gera texto, gera código, gera imagem, ou seja, ela é uma boa tradutora de uma linguagem em outra. Essa é a função da IA generativa. Então aí, aqui, o que eu queria, né? Para a gente explorar um pouquinho como que a gente tem implementado aqui dentro de casa, no DOT, que é o produto que a gente está montando, todo mundo participando aqui, o uso da IA preditiva para tentar prever gargalo de software ou otimizar performance e uso de consumo de recursos computacionais. Então, no DOT, nós temos um módulo incorporado dentro dele, né, que temos um modelo treinado que faz coleta de dados de recursos da aplicação. Então, no mesmo tempo que a gente está fazendo uma injeção de carga em uma API, por exemplo, né, a gente tem um modelo que fica conectado, por exemplo, num New Relic, para coletar dados de recursos computacionais.
E esse modelo está sendo treinado para quando a gente, por exemplo, vamos fazer uma predição. Então, na Black Friday, a gente imagina que vai ter um aumento de 100% de carga nessa API. Né? Esse modelo treinado, a gente já consegue estimar quanto que vai ser o recurso computacional naquela ocasião, né? De aumento de 100% de carga, por exemplo. Né? E aí, com isso, a gente consegue prever recursos computacionais, custo em nuvem, né? Toda essas informações, né? A gente tem um modelo já treinado que faz a predição desses recursos, né? Que interessante, quer dizer, antes mesmo de chegar em produção, a gente está vendo o comportamento, está entendendo o comportamento da aplicação, treinando uma inteligência artificial que nos dá uma visão já preditiva sobre como esse software vai se comportar em produção. Isso é muito interessante porque, no contexto de uso de nuvem, a gente tem tido desenvolvimentos bastante acelerados de novos serviços e a liberação desses novos serviços, na sua maioria, não tem nenhum tipo de investigação prévia de quanto se usa. Mas do lado de nuvem, você tem que garantir principalmente o custo que você vai consumir, né? E também configurar todos os limites da nuvem, escalabilidade, todos os limites dos parâmetros também para o ambiente funcionar. E, Matheus, você como um especialista aí em processos de performance, avaliação de desempenho, você acha que esse tipo de funcionalidade é útil, é aplicável no dia a dia? Sem dúvida nenhuma. Acho que de vários aspectos, né? Primeiro todos é poder ter uma previsão de custos, né? Acho que isso é fundamental, baseado no consumo de recursos que essa aplicação estima, fazer a estimativa. Agora, por que eu acho que é fundamental? Porque até temos uma ideia e todo mundo pede isso para a gente. E assim, e mesmo as ferramentas de APM, né, que são muito conhecidas no mercado, todo mundo utiliza, mas elas não têm uma previsão não linear de consumo de recursos, né? E a gente sabe que principalmente CPU é um crescimento não linear, né? Em determinado momento enfileira e explode. Então, temos como ideia, inclusive, pegar esse módulo do DOT e transformar em um plugin para as APMs para poder fazer essa predição que todo mundo pede. Eu acho que seria muito, muito útil para qualquer operação. Bacana, a gente já está fazendo muitos testes aí, está prontinho para sair, né, Akil? Sim. Que legal, logo, logo novidades aí. Então, bacana. Então, a gente tem visto que a IA tem impacto grande em vários aspectos da qualidade de software. O que vocês têm visto ou pensado, imaginado como novas frentes, novas fronteiras do uso de inteligência artificial para qualidade de software? Eu acho que a gente tem visto muito ainda o básico, né? Estamos no dia a dia. Porque, assim, eu acho que tem duas frentes. Uma é para melhorar significativamente a produção de software, né? E isso com ferramenta, acho que é o que a gente já está fazendo, né? Trazer inteligência artificial para dentro de uma solução, né? Outra coisa é como que a gente melhora o dia a dia do pessoal, né? Então, o pessoal que utiliza melhorar a inteligência, a produtividade, trazendo conhecimento e tudo mais. Eu acho que ainda está um pouco no começo, assim, né, nessa área de qualidade, né? A gente usa bastante na área funcional, na área de automação, né? Mas eu acho que para o futuro, assim, não sei se possível, por exemplo, conectar num log de produção para analisar o comportamento de um usuário. E a partir disso a gente conseguir simular com mais precisão, né? Criar variáveis, né? Conseguir ter uma cobertura maior, né? De teste, né? A partir de um log de produção, por exemplo, né? Acho que conseguir traçar mais ou menos como se fosse um perfil do usuário, como que ele se comporta dentro de uma aplicação, né? Acho que isso seria legal, né? Inclusive fazer a geração de massa, né? Correta, né? Acho que isso é um ponto. Eu acho que é bom lembrar que, assim, não tem bala de prata, né? Então, acho que, assim, quando a gente começar a combinar diferentes inteligências artificiais, né? Rede neural com GNAI e por aí, eu acho que aí a gente também consegue fazer coisas bem, bem interessantes. Então, bacana. Então, pessoal, queria agradecer o bate-papo.
Acho que ficou bem claro que também, assim como lá no desenvolvimento de software, a inteligência artificial, de novo, é uma ferramenta de apoio, ela não vai resolver todos os problemas, mas tem acelerado em muito a geração de casos de teste, a geração de scripts de teste, e aumentando a cobertura, ganhando produtividade. Já não é uma barreira, já está acessível para todas as equipes de desenvolvimento. E eu vejo que no curtíssimo prazo é uma habilidade que todo QA vai ter que ter, usar ferramentas de inteligência artificial para acelerar seu trabalho e tornar esse trabalho mais importante, mas não deixa de ser útil a inteligência humana, né? Inteligência artificial muito interessante, aumenta muito a produtividade, mas a inteligência humana é que vai fazer a crítica se aquilo está utilizado de maneira certa, no contexto correto. A IA, no final das contas, é estatística, né? Então, ela não cria nada novo, ela só cria algo que ela já viu acontecer. Interessante. Bom, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um Veritalks. Muito obrigado, Akil. Muito obrigado, Matheus, por terem participado. Querem dar uma palavrinha aí, pessoal? Não, só agradecer e conta com a gente aí. Fiquem de olho, porque estamos fazendo uma produção intensa de materiais com novos episódios para vocês logo mais. Muito obrigado.